Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E como não poderíamos deixar de convidar alguém muito especial para essa representatividade do poder da mulher que quer fazer o que quer fazer, a hora que ela quiser, quando ela quiser, e estar no lugar que ela quiser e ter a profissão que ela decidir. Eu estou hoje aqui no estúdio da Band, no Jornal da Band, com a doutora Luciane Regina Bacher. Doutora, seja muito bem-vinda. É uma felicidade enorme tê-la aqui no estúdio. Só para a gente dar uma pontuada, quem é essa mulher? É a primeira mulher que assumiu a Delegacia de Investigações Gerais do Estado de São Paulo, isso em 2019. E agora ela assumiu o DEIC. A DEIC de Sorocaba está na titular, não é titular que a gente como fala, divisionária. Né? Divisionária, delegada divisionária. Eu gostaria que a senhora falasse para mim todo esse trajeto, como é que foi todo esse processo. A gente está aqui falando do Dia Internacional da Mulher e a gente percebe a passos largos o empoderamento feminino. Uhum. Hoje em dia a gente ainda vê algumas coisas, alguns preconceitos, né? Gostaríamos que você falasse disso, da sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriana. Antes de tudo, a felicidade é minha, é uma honra estar aqui com vocês da Band. Num momento que a gente pode conversar um pouco, né? Porque no dia a dia a gente fala mais sobre as ocorrências policiais, você sempre presente conosco, isso é muito importante. E é uma oportunidade também de ressaltarmos como você disse, a representatividade feminina, né? Então, eu me sinto muito grata por poder ter sido nomeada para assumir tão importante função, né? E desempenhá-la com tanta presteza que eu procuro fazer, dedicação e assim a gente procura seguir, né? O dia a dia nosso não é fácil, realmente. A gente trabalha com tantos desafios, mas vamos seguindo porque a vontade de fazer uma polícia de excelência é muito grande. Doutora, vamos começar lá no início da trajetória, 2002. A senhora foi para a Cadepol, que é a Academia de Polícia de São Paulo, onde são formados os delegados, os policiais do modo geral. Que ingressam. São cursos de imersão, praticamente. Isso, né? Isso. Nessa época, a gente sabe que eram poucas as mulheres na posição que a senhora estava assumindo. E nessa época, a senhora, mãe de 2 filhos pequenos. Como é que foi essa? Na verdade, eu ingressei em 2001 e comecei efetivamente a trabalhar, assumi uma delegacia em 2002. Antes disso, então, teve esse período preparatório na Academia de Polícia de São Paulo, que todos os policiais civis fazem, que ingressam, passam no concurso, tem que passar por essa academia, né? E após, então, que os policiais assumem as suas funções. Depois da academia, a minha primeira delegacia foi no município de Jandira. Nós falamos que pertence ali ao Demacro. Em Jandira eu permaneci por quase 4 anos, foi uma experiência excelente, realmente eram poucas mulheres, tanto na academia de polícia e depois na delegacia. Eu era a única delegada também ali. Eu iniciei no plantão policial, que por sinal foi muito bom, porque é a clínica geral, né, onde acontece tudo e nos chegam as mais diversas ocorrências, e isso é muito importante para a vida de um policial, porque realmente prepara, né? Eu digo que a gente fica vacinado. Com certeza. Né? Enfrenta de tudo. E o comecinho, essa academia de polícia, mãe, correria, lidar depois com plantonista. Tudo isso, mas é o que eu sempre ressalto, sabe, Adriana? A gente consegue, a mulher ela tem essa força de dar conta de tudo, né? De assumir todos esses papéis em casa, no trabalho, coordenar, mesmo à distância, as tarefas. Então, lógico que não é fácil, né? O dia
tomado, né? E a noite é pouca para um descanso, para um lazer, ainda mais nós policiais que não temos horário para nada, né? Mas a gente vai conseguindo, porque eu falo que muito do nosso desempenho depende da determinação, do querer. Eu sempre quis ser polícia, então era algo assim que eu já tinha como Tem alguma vocação. Influência da família? Doutora? Nenhuma, sou a única policial. No meu caso, não tive ninguém a seguir. E os meus pais fizeram direito também, mas ninguém é da polícia, nenhum familiar. Então, eu mesma que sou a exceção de casa. A gente fala muito que a mulher pode, a gente é multitarefas, né? No caso, fazer uma academia de polícia, vir para Sorocaba todos os dias, cuidar de filhos pequenos, depois ser plantonista em Jandira, que a gente sabe que é uma região pesado, complicada, Demarco, Carapicuíba, enfim. Mas a gente tem que falar também que é importantíssimo ter uma rede de apoio, né, doutora? Sim, isso é muito importante. Eu até aproveito para agradecer aqui, porque eu tive meus pais ali, dando todo o suporte com os meus filhos, aqui enquanto eu não pude estar presente fisicamente. Então, a gente precisa dessa rede de apoio realmente, principalmente quando, no meu caso, eu tinha crianças, né, os meus filhos, né, eu tenho um menino e uma menina, pequenos, então é importantíssimo sim, e a gente tem que ser grato. Eu particularmente sou extremamente grata por tudo que fizeram por mim, isso toda a vida, né, sempre me apoiaram em tudo, em todas as minhas escolhas, inclusive na minha escolha de ser polícia, porque não é fácil também, né, muitos pais temem, e os pais temem, né, temem por isso, sim, né, segurança, claro. Mas, então, eu, graças a Deus, eu tive tudo isso, né? Esse apoio familiar. E a gente vê que é uma história longa, né, da mulher na polícia, da mulher em várias frentes de trabalho, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui. A primeira mulher que assumiu um cargo de delegado foi em 1975, né? 75. Então, não faz tanto tempo assim. Isso, se formos pensar, não faz tanto tempo assim, né? Porque ainda há determinadas profissões que são, na sua maioria, as funções são exercidas por homens, né? A polícia é uma delas. Então, isso vem mudando com o tempo, realmente. E uma coisa que eu observei no plano, aliás, na DEIC, né? A última vez que eu estive lá, nós temos lá na DEIC, no estacionamento da DEIC, os lugares onde vão as viaturas oficiais, tal, para organização de uma parada organizada no estacionamento, né? E estava lá, delegada divisionária. Foram lá e colocaram no lugar do o A de delegada divisionária. Alguém foi lá e colocou isso, o A. Eu parei, eu vi aquilo ali, assim, uma coisa assim, uma atitude tão simples, mas de extremo importante. Eu senti, assim, de extremo carinho também, né? Só tirar um O e colocar um A, né? Delegado divisionária. Quem foi que fez aquilo? A senhora sabe? Alguém pediu? Dos policiais. Eu não fui. Não fui eu, mas a gente achou tão bonitinho. Algumas pessoas notaram as repórteres realmente. Que estavam lá nesse dia, nós observamos isso. Verdade, comentaram comigo. É verdade isso. Um dos policiais realmente teve essa ideia de fazer colocar, né? É muito legal. Doutora, a gente não tem como deixar de perguntar, nesse trajeto todo, a gente percebe que no caso da senhora, assumiu um cargo que era assim, a maioria homens, né? Até hoje é a maioria, né? Homens. Houve algum tipo de preconceito e ainda existe preconceito? Olha, eu posso afirmar para você, no decorrer da minha carreira, porque eu fiquei lá, Jandira, depois Carapicuíba também pesado. Então, e até eu vir para Sorocaba, ainda foram alguns anos. Mas, no meu caso, eu estou falando no meu caso, particularmente, eu tive sempre muito respeito dos meus pares e no geral, assim, eu posso dizer que eu fui, no decorrer da minha carreira, muito
feliz com a resposta, sabe? Da sociedade, dos policiais. Eu sempre contei com equipes altamente qualificadas comigo, com um pessoal muito bom de ponta. Então, que a gente exerce um trabalho diferenciado e essas pessoas percebem. Então, quando percebe-se a competência, a qualidade do trabalho, eu acho que interpreta-se de uma outra forma. Não existe um preconceito por si ali, sem, sabe, assim, do nada. Eu não tive isso, Adriana. Eu não, assim, escancaradamente, não. Se houve alguma coisa, eu nunca tive problemas de relacionamento com as minhas equipes, com os meus superiores hierárquicos. Pelo contrário, é a prova daqui, de onde estou, de todo o reconhecimento do trabalho. Sim, com certeza, né? Com certeza. Não é de hoje que eu acompanho o trabalho da senhora, no mínimo há 13 anos, né? Constantemente, verdade, quase que diariamente. Então, a gente percebe que, obviamente, um bom trabalho existe, um reconhecimento, isso daí é mais do que merecido. A senhora vê como a família do outro lado. Então, a senhora tem um reconhecimento profissional hoje, a gente percebe o respeito que a senhora tem. A família, qual é o olhar da família? A senhora tem um filho engenheiro, uma filha advogada, que quando a senhora começou, eles eram pequenos. Como eles olham? E, assim, qual é o olhar também da senhora para uma sociedade geral de mulheres que estão a cada dia se fortalecendo? Por exemplo, a sua filha é advogada, que também é de uma profissão conhecidamente masculina. É verdade. Né? A maioria dos advogados, né, dos profissionais, são homens. Para mim é com muito orgulho assim que eu vejo o fruto de toda a criação, né? Eu vejo na minha filha assim muito de mim. E mais ainda dela, de todo o empoderamento dela. Ela é, assim, uma mulher forte, determinada, guerreira. O meu filho também sempre batalhou muito. Então, é gratificante vermos que, quando criamos, assim, com todo o amor, com todo o cuidado, energia, e mesmo com todas as dificuldades, muitas vezes não podemos estar presentes ali o tempo todo, os nossos filhos são bons, são do bem, fazem o bem, né? Então, isso é um presente, né? O meu filho, assim, os dois, tem muito orgulho, mas meu filho fala muito, mostra. Meus dois filhos, tanto o Lucas como o Laura, moram na Alemanha. E, então, muito do que a gente faz aqui vai para fora. Eles mostram para os colegas, para as pessoas do convívio deles lá, tudo que a gente produz aqui, né? As nossas investigações, os nossos esclarecimentos de casos. Então, é perceptível, assim, que eles têm orgulho da mãe, mãe profissional e mãe mesmo, né? Tudo isso resultou também. E eu, por minha vez, também tenho muito orgulho deles. Ai, que gostoso. A gente sente a emoção na sua voz. Eu fico emocionada. Doutora, só para a gente pontuar mais também para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, a gente fala muito DEIC, DIG, essas siglas às vezes não são tão familiares para as pessoas. Hoje a senhora estava na frente da Delegacia de Investigações Gerais, em 2019. Hoje é a única mulher no estado de São Paulo à frente do DEIC. Explica para nós o que é o DEIC, o que faz e em quantas cidades, né, existe essa abrangência. Tá. A DEIC é uma divisão especializada de investigações criminais. Então, é a abreviatura desse termo. A DEIC, ela foi criada em 2021. Então, foram instituídas as DEICs onde há os departamentos do interior, que compõem a Polícia Civil. Basicamente, para a gente traduzir aqui, né, porque claro que existe toda uma normativa sobre as atribuições da DEIC, mas em poucas palavras, a DEIC ela investiga crimes, alguns crimes de complexidade. Vamos colocar assim, por exemplo, homicídios, tráficos de drogas, roubos. Então, e com um aparato que possibilita uma investigação mais aprofundada, né? Então, a abrangência é
do departamento, mas fazemos algumas investigações, muitas vezes até em outras cidades da região, mas são crimes mais complexos. Por exemplo, crimes que o tráfico de drogas associado à lavagem de capitais, por exemplo, os homicídios de autoria desconhecida, muitos nós fizemos relacionados ao crime organizado. Sim. Então, basicamente é isso. Olha, doutora, a gente já está chegando no finalzinho, infelizmente, porque é uma conversa aqui de horas que a gente poderia ficar. Eu, em nome da equipe da Band FM, agradeço demais a senhora ter vindo aqui, nesse dia que para nós é tão especial, né, Dia Internacional da Mulher. Desejo, em nome também de toda a equipe, um sucesso nessa nova empreitada, nesse novo desafio. Muito obrigada. Porque eu vejo a senhora sair da sala de ar-condicionado e ir a campo. É verdade, né? eu faço isso realmente. Ao contrário do que muita gente pensa, que o delegado fica lá sentadinho na salinha, fica também, porque tem uma burocracia muito grande. Mas vai a campo, né? Muitas vezes, isso daí a gente cansa de ver a senhora fora da sala. Eu tenho esse perfil realmente. Né? Então, são trabalhos assim, árduos de sol, enfim. Né? Então, eu desejo, em nome da Band FM, um trabalho com muito sucesso nessa empreitada. E, para finalizar, eu gostaria que a senhora, que está representando toda a nossa classe, as mulheres guerreiras, né? Que somos, né? Porque somos... não que somos melhores que os homens, a gente tem toda uma rede de apoio e eles estão também nessa rede de apoio, uns Sim, nós apoiando, temos que estar juntos, Estamos juntos, né? Não podemos nos tratar como adversários. Muito pelo contrário, temos é uma que unir somatória. Forças, né? Exatamente, é uma união de forças, né? Mas a senhora representa uma força no meio de um mundo, um universo onde que era majoritariamente masculino. Gostaria que a senhora deixasse um recado a essas mulheres que estão aí galgando espaço profissionalmente ou até pessoais, né? Espaços pessoais, projetos pessoais, que às vezes esmorecem um pouquinho, mas queria que a senhora deixasse um recadinho nesse nosso dia tão especial. Antes de tudo isso, Adriana, eu quero fazer um agradecimento. Eu não posso deixar aqui de mencionar a minha gratidão ao Dr. Wilson Negrão, que possibilitou eu estar onde estou hoje como divisionária da DEIC. Eu o sucedi, hoje ele é diretor do DEINTER7 e pretendo continuar na esteira dele, dar continuidade ao trabalho que ele já vinha desenvolvendo muito bem. Então, aqui eu agradeço toda a confiança dele, né? E eu posso, resumidamente, ou até de tudo que nós falamos, assim, da luta da vida, deixar como mensagem que não é fácil, claro, a vida, ela exige, mas eu digo para as mulheres, façam acontecer. Nós temos que ter coragem, a coragem no dia a dia, antes que as coisas tornem-se irreversíveis. Então, nós temos o tempo, só que nós temos que saber aproveitar esse tempo. Ele é muito valioso, ele é um presente. Então, faça acontecer. Doutora Luciane, muito obrigada, gratidão pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço, Adriana, agradeço a toda a equipe. Muito obrigada. Muito obrigada. Esperamos um outro encontro em breve. Com prazer. Né? E eu desejo, como representante feminina do Jornal da Band, um excelente dia para você, mulher. Que você sempre tenha muito sucesso em tudo que você decidir fazer. Muito obrigada.